with them. We solid and we don't need to kick them. This is no south, east and western. Hello, good afternoon class. How are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, só lembrando que nós estamos vendo, né, o presente simples, né, ou present simple. E nós já vimos 3 formas, a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Deixei 2 atividades para que vocês pudessem estar praticando. Amanhã, na nossa aula de amanhã, eu vou fazer a correção das 2 atividades, tá certo? Eu coloquei uma data que foi até o dia 9, para que vocês pudessem estar entregando todas as atividades, tá bom? Então, estou aguardando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, né, do question words. O que é isso? São palavras que servem para fazer perguntas, que em português são o quê? São aqueles pronomes interrogativos, tá? Como é a palavra como, né, o que, o qual, suas flexões. Bom, são essas palavras que servem para a gente fazer uma pergunta, tá certo? Que são os pronomes interrogativos. Então, existem alguns deles que são usados no tempo do presente simples. Bom, então, para fazer perguntas, né? Faz parte do nosso dia a dia perguntar, né? Fazer algumas perguntas. Perguntamos para pedir informações, tirar dúvidas, conhecer melhor as pessoas, ou simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Existe basicamente 2 tipos de perguntas em inglês, né? Aquelas em que nós damos as respostas como yes ou no, tipo como se fosse sim ou não, ou perguntas que são respondidas simplesmente, né? Como eu já falei, né? Que é o sim ou não. E as perguntas que abrem, né? Que exigem uma resposta mais complexas, né? Bom, esses pronomes interrogativos, né? Ou question words, palavras que questionam, nós temos aí, né? What, quer dizer o que, qual, when, quando, where, onde, why, porquê, que é o porquê de pergunta, tá? Vocês sabem, já viram, né? Primeiro ano, que existem em português 4 tipos de porquês, né? Já viram em português, isso é visto lá no nono e no 8º e no 9º ano. Então, vocês, de alguma forma, vocês já viram, nem que não lembre as regrinhas, mas já viram que existe 4 tipos de porquês. E o why é o porquê de pergunta, tá? Which, qual, who ou whom, quem, whose, de quem, e how, como. Bom, então vamos para o nosso primeiro, né? Aquele what. Bom, o what, né? Este talvez seja o WH, porque são conhecidos, essas palavrinhas, elas são conhecidas também como WH. Por quê? Vocês já observaram que lá, a maioria delas são escritas inicialmente com WH? Bom, então, só tem uma que não é, que é o how. Mas as demais são todas começadas, né? Iniciam com WH. Então, por isso que elas ficaram conhecidas como WH, question word. É mais usado de todos e pode ter 2 significados, que é o que, né? Que e qual. Então, temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo tem assim: what is this? Né? O que é isto? What is this? Bom, essa é uma pergunta bem típica, né? E temos também what kind of movie do you like? Né? Que tipo de filme você gosta? Então, vocês observaram como tem, né, significados, traduções diferentes. Lá no primeiro, né? What is this? O que é isto, né? O que é isto? E what kind, né? Que tipo de filme você gosta? Então, só nesses 2 exemplos, a gente já pode observar que o what já tem um significado um pouco diferente. Vamos para uma terceira frase para que vocês vejam o outro significado.
Esse aqui é bem conhecido de todos, essa frase, né? What's your name? What's your name? Né? Qual é o seu nome? Então, agora, what está o quê? Significando qual e não mais que. Ou que. Não é isso? Bom, então, what's your name? Bom, temos também o when. O when, né, ele tem apenas um significado em frases interrogativas. Quando? Tá certo? Assim como no português, você pode usar o when para perguntar tanto sobre eventos do passado quanto do futuro. Veja aqui algumas perguntas, né? Veja aí um exemplo. Assim, when did you get married? When did you get married? Quando vocês se casaram? Bom, observe aí que é uma frase que está no passado, né? Quando vocês se casaram, ou seja, o casamento já aconteceu há algum tempo, já passou, não é isso? Então, nós podemos usá-la, essa frase, no passado e também no futuro, né? Nós poderíamos perguntar, né? Trocar, colocar no lugar do did, colocar when will you get married? Né? Quando você irá se casar. Então, podemos usar os dois tempos, certo? Compreendido até aí? Bom, qualquer dúvida vocês já sabem, né? Podem estar me perguntando, tá certo? Eu respondo com prazer, no caso, as dúvidas de vocês, tá certo? Não podem guardar só para vocês. E aí nós temos também o where, né? Que é o where, ele é uma palavra interrogativa para perguntar em relação à localização de alguma coisa. Então, em frase interrogativa, where significa onde, como você pode ver na pergunta abaixo, né? Então, sempre que nós formos falar, perguntar sobre alguma localização de alguma coisa, a gente usa where. Where are they going? Onde eles estão indo, ou seja, né, a localização, né? Estamos falando. Então, qualquer coisa que nós formos perguntar onde está, né, a gente vai usar where. Sempre se referindo à localização, a lugar, usa-se o pronome where. Entendido? Bom, então esse aqui não é difícil, né? E vocês, no caso, memorizar com mais facilidade, vão escrevendo, né? Escreve em inglês, depois coloca na frente qual é a tradução, escreve sem olhar. Façam essa prática, né? É importante a gente estar sempre praticando a escrita. Não só em sala de aula, em casa também a gente faz muito isso. Reserva um tempo só para reforçar, fazer o reforço, né? Why? Bom, como eu falei, né, que ele é usado para quê? É a palavra usada para se perguntar o motivo de algo em inglês. É importante lembrar que o why significa o porquê, né? Que é usado somente em perguntas. Para responder, use-se because, né? Tipo assim, se eu pergunto, por que você está aqui? A gente usa esse porquê separado. Se a gente vai responder, dar a resposta, usa porque eu quero. Então, eu usei um porquê. O porquê de resposta, ele é junto, não é isso? Então, é a mesma coisa. Então, se eu fiz a pergunta aqui, no caso, why are you so angry? Ou seja, por que você está tão bravo? Então, se você vai dar a resposta, você vai usar, né? Dizer, porque eu estou com fome. Então, você vai dizer, because I hungry. Né? Então, usa-se because para se dar a resposta, tá? E, por sua vez, vamos ver também which. Que o which, ele tem o mesmo significado lá do what. Só que do who, aliás, né, também. Só que nós temos usos bem distintos. Bom, então, conforme já nós falamos, né, o which significa qual em frases interrogativas.
Mas, se o it e o what significam a mesma coisa, né? Como saber qual usar? Bom, nós já vimos isso lá no início do ano, mas vamos reforçar aqui mais um pouquinho, tá certo? Bom, lá no livro de vocês também tem explicando sobre isso aqui. Bom, então ele diz o seguinte, por exemplo, se eu te pergunto qual é a sua cor favorita, você tem muitas opções de resposta, não é? Então, né? Mas se eu te pergunto de qual cor você gosta mais, vermelho ou azul? Bom, aí você só tem duas respostas possíveis. Ou é a vermelha ou é a azul. Então, nesse caso, denota o quê? Uma escolha. É nesse cenário de respostas limitadas que usamos o it. Né? Qual cor você prefere? O azul ou a vermelha? Então, nesse caso, eu limitei as cores. Então, vamos usar, quando denotar uma escolha, a gente usa o it. Tá certo? Bom, então, observe isso na seguinte frase, né? Which color do you like best? Né? Então, observe bem nessa frase o que aconteceu. E temos também o who e o whom, que os dois são muito parecidos, tem traduções parecidas, uso também, mas em alguns contextos a gente não pode usar um ou outro, né? O who é usado para perguntar quem. Quando a resposta for o sujeito, ou seja, que causa a ação, mas quando descobrimos isso? Bom, pela resposta da pergunta. Por exemplo, se eu perguntar quem é ele e você me responde ele é meu pai, a palavrinha ele assumiu o papel de sujeito na resposta. Não é mesmo, no caso? Bom, tanto que ela veio no início da frase. Neste caso, usaremos who, né? Como tem aí no exemplo, né? Who is he? Quem é ele? Tá? Who is he? Quem é ele? Então, usa o who, né? Função de sujeito. Mas, se a pessoa não for o sujeito na resposta, por exemplo, na pergunta, quem você vai convidar para a festa? Aí, no caso, né, nós não vamos usar o who, tá certo? A resposta seria, eu vou convidar fulano. Então, percebe como fulano não é o sujeito da frase, ficou lá no final, então ele não é mais o sujeito. Ele está sendo, no caso, o objeto da frase. Então, né, tanto que ele aparece no final desta frase. Neste caso, usamos o whom. Whom, né? Whom are you going to invite to the party? Entendeu? Então, quem você vai convidar para a festa? Né? Então, vejamos uma frase aqui com o who, né? Who is going to drive? Quem irá dirigir? Observe aí, no caso, como é a função de sujeito, é usado o who. Bom, já nesse outro exemplo, né? Olha só, foi usado o whom. Por quê? Whom do you blame? Ou seja, quem você culpa? Aí, no caso, né? Quando nós formos dar a resposta, vai ficar, a resposta ficar no sujeito, a pessoa vai ficar lá no objeto. E, por último, nós temos o whose. Bom, whose, agora que já entendemos, né, a diferença entre who e whom, falta entendermos a usar o whose, né, que associa sempre whose com posse, né, ou seja, se algo pertence a alguma coisa ou alguém, usa-se o whose, tá certo? Já que ele significa de quem, né, como a gente fala cujo, cuja, que a gente não utiliza muito essas palavras, né, cujo, cuja e suas flexões, mas nós podemos trocá-la por de quem. De quem é este lápis, né? De quem é esse lápis azul? Quem pertence essa caneta branca? Não é isso? Bom, então, nos dois casos, iríamos usar o whose. Por quê? Porque estamos falando de posse, algo que pertence. Então, como está aí na frase, né? Ó, whose idea was it to come here? Bom, de quem foi a ideia de vir aqui?
Bem, então, aí a gente já observa, né? Que a gente trocou, como eu já falei anteriormente, nós não usamos com a tradução de cuja, né? E suas flexões. Bom, então, a gente finaliza agora, né? Essa parte das palavras interrogativas, né? Das word questions ou WH questions, dá no mesmo. E na próxima aula, como eu já falei, que é amanhã, dia 10, nós vamos corrigir as duas atividades passadas, tá certo? A atividade dia 2 e dia 3, tá bom? Então, bye bye, see you!